Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que graça e a paz estejam no coração de cada um de nós, para que possamos viver esta alegria de todos os dias estarmos degustando do catecismo da Igreja Católica, lembrando que é diante da tradição, diante do magistério, diante da palavra de Deus, nós nos unimos num só espírito, num só conhecimento, para que o coração de todo ser humano receba em espírito e verdade o conhecer do querer de Deus diante da face do nosso Senhor Jesus Cristo, onde que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós para nos ensinar. Diante da Igreja de Cristo, nós temos o corpo místico de Cristo, onde ela é a cabeça e nós fazemos parte desse membro. Para que nós possamos fazer parte desse membro de Cristo, nós temos que conhecê-lo. E é isso que nós estamos vivendo com o catecismo da Igreja Católica, que é conhecer a doutrina de Cristo, conhecer Cristo, o que Cristo quer de nós, diante da unidade com Ele na Igreja, que é o seu corpo místico. Por isso, queridos irmãos, hoje nós vamos ver justamente isso, onde que vai dizer assim, alma, que nós estamos vendo conforme o índice analítico, né? Alma, reunião da alma ao corpo. E para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. É o parágrafo 1005 que vai estar falando isso para nós hoje. E nós vamos degustar desse parágrafo para que a gente possa compreender diante da palavra também onde que se encontra este mover que o catecismo está apresentando para nós. Morrer em Cristo Jesus é o título. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. E nos dá aqui, entre parênteses, né, a palavra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Vamos pegar essa palavra? Então, assim, a explicação está bem clara aqui, né, irmãos? A leitura do parágrafo não precisa dizer mais nada. O que é morrer em Cristo? Nós acabamos de dizer. É nós nos unirmos no querer dele, é nós nos colocarmos diante dele, com o nosso coração, obediência, diante da fé, diante da doutrina, diante do querer de Deus, batismo, sacramento, Eucaristia, a convivência com amor na nossa vida é a resposta que nós damos a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 10. Estamos, repito, cheios de confiança. Então, a confiança em Deus é o principal. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Quero parar aqui. Então, aqui, nesta citação em que Paulo diz que ele está tão íntimo de Cristo que para ele é uma alegria ausentar-se desse corpo, ir para junto do Senhor definitivamente. É também por isso que vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, agradar a Deus. Outra palavra muito importante. Primeiro, confiança. A segunda, agradar a Deus. Como que desagrada a Deus? Cometendo um pecado consciente e nesta consciência minha, cometendo pecado, eu nego Cristo dentro de mim. Nego Cristo, querer estar com Ele. Mas nosso Deus nunca desiste de nós. O exemplo, o ladrão lá na cruz. Então, meu irmão, se você talvez esnoba Jesus, gospe nele, xinga ele. Talvez você já viu aquele filme onde que apresenta esse momento, que Jesus é cuspido, que chicoteiam Jesus, que tiram sangue, tiram
cortam a carne de Jesus, né, com aqueles materiais que para bater em Jesus. E às vezes você vê as pessoas fazendo assim, nossa, como que é capaz a pessoa fazer isso com Cristo? Como que é possível a pessoa fazer isso? Querido irmão, esta é uma dor do corpo, mas a maior dor da alma do ser humano é quando alguém desfaz da gente. E para Deus, o querer de Deus é a nossa resposta agradável a Ele. Esse é o querer de Deus. Então, quando nós esnobamos a Deus, Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas Deus quer tanto nos salvar, irmãos, que é impossível, diante da palavra de Deus, Ele voltar atrás do que Ele disse. Ele te dá dois caminhos, a escolha é tua. Agora, o que adianta, meu irmão? Eu faço a minha escolha aqui em vida, eu quero viver nas drogas, na bebedeira, nas orgias, na prostituição, no querer da carne, e aí chegou no dia da morte, eu não tive tempo, morri. Jesus alerta isso. Vigiai, porque você não sabe nem a hora, nem o tempo, nem Ele sabe que nós vamos morrer. Nós podemos estar aqui conversando, de repente, pá, morri. Eu estava na graça, eu estava falando de Deus, eu estava lutando contra o meu pecado, eu estava na luta, clamando a Deus a misericórdia dEle, ou eu estava nem aí, tô nem aí. Sabe, irmãos, o que mais me alegra é quando eu vejo um coração que ele está vivendo uma luta diária contra eu mesmo, mas ele não abandona Santa Missa, confissão. Ele não abandona este mover, sabe por quê? Porque é neste mover que ele compreende que ele está unido a Cristo. Apesar da sua podridão, a sua pobreza, né? Feliz o coração pobre de espírito, né? Porque é dele que herdará o reino de Deus, é você se reconhecer. E a tua pobreza é a ausência de Deus. Quando você se eleva, você não precisa de Deus, você não tem um coração pobre. Porque o coração que se eleva não é a riqueza do ter, é aquele coração que fala assim, eu não preciso de Deus. Importa eu ser feliz, Deus que não quer nem saber de Deus. Esse é um coração que se acha rico. Mas o coração pobre, ele sempre acha dependente de Deus. Vamos continuar? É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que merece, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Se lembra que ontem eu não lembrava do versículo da Bíblia que eu ia trazer para nós? Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito? É Gálatas, capítulo 5, versículo 6 em diante. Eu vou ler para nós finalizar. E eu deixo aqui para mim e para você, esse ensinamento como uma base do que é caminhar com Cristo. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne. Acabei de citar um monte aí. Se opõe aos do Espírito, a estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, ó irmão, se deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, tudo pode fazer, idolatria, Deus é em último lugar na sua vida, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne, com as paixões e concupiscências. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, desejamos hoje viver segundo o Espírito, em espírito e verdade, com a presença de Jesus no nosso agir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço para que os irmãos que assistem no YouTube, deixe seu joinha, passe à frente o vídeo, ajude neste mover, nessa evangelização, de onde que nós se colocamos diante do catecismo, se colocamos como leigos, estudando a palavra, estudando junto com o catecismo, e como a gente sempre fala, o nosso querer, a nossa dedicação é uma resposta que damos a Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.